Então, gente, vamos começar, vamos ver aqui os exercícios aqui dessa lista de exercícios, tá? Então, vamos começar com o primeiro. Xt ao quadrado entre yt ao quadrado menos 1, né? Então, nós temos, o primeiro é xt ao quadrado, yt ao quadrado menos 1, o t entre menos 2 e 2. Então, xt ao quadrado, e vamos botar o y t ao quadrado menos 1, o t entre menos 2 e 2. E o outro é x é t e o y é raiz de t ao quadrado menos 1. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar com esse aqui. Então, o que a gente tem? Xt ao quadrado e t ao quadrado menos 1. E o t está entre menos 2 e 2, tá? Então, o que eu tenho aqui? Bom, como x é t ao quadrado, o meu y é x menos 1. Então, eu sei que essa curva tá nessa reta aqui, ó. Quando x for 0, o y é menos 1. E quando x for 1, y é 0. Mas, será que é toda a curva? Não, porque o t, repare que o t ele está entre menos 2 e 2. Então, quando o t se aproxima de menos 2, o x se aproxima de 4, né? Então, aqui eu vou botar 4 aqui. E quando o x for 4, o y é 3. Tá certo? Quando t for 0 é 0 menos 1. Interessante que quando ele se aproxima de menos 2, vem pra cá, né? Quando eu faço daqui, quando eu faço esse movimento aqui, o que acontece? Aí quando eu vou me aproximando de 0, ele vai para 0 menos 1. Então ele vem pra cá, né? E quando eu... Aí, tudo bem. Aí do 0 até 2, à medida que eu faço t indo de 0 até 2, o meu x vai de 0 até 4, começa com 0 e vai até 4, e meu y, ele vai de menos 1, quando eu me aproximo, né, quando o t se aproxima de 2, o meu y vai para 3. Então, eu acho interessante, né, que a gente pode observar aqui, que o que aconteceu aí, na verdade? Na verdade, aconteceu um movimento. Eu saí de menos 2, eu estava aqui, né? Se eu representar uma partícula por esse movimento aqui, em t igual a menos 2, eu estou no ponto 4, 3. Quando eu tendo a 0, né? Eu vou para o ponto 0 menos 1, então eu venho para cá. E quando eu vou para 2, eu volto para cá novamente. Então é como se eu tivesse um carro, exatamente, né? Numa estrada, né? Essa estrada aqui, né? E aí, eu estudasse o movimento do carro. Nesse intervalo aqui, então o carro faria esse movimento aqui. Ele começaria nesse ponto, viria para o menos 1, 0 e voltaria para o mesmo ponto, tá? Então, na verdade, a imagem dessa curva aí, é só esse segmento de reta na reta, beleza? O outro exemplo, vou pegar aqui, o outro exemplo é o seguinte: x igual a t e o y é raiz
de t ao quadrado menos 1, tal que módulo de t é maior ou igual que 1, né? Então, para fazer sentido. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte. Eu substituindo x por t aqui dentro, eu vou ter que y é igual a raiz de x ao quadrado menos 1. Isso é equivalente a dizer, primeiro, meu y é maior ou igual que 0. E o meu y ao quadrado é igual, elevando o quadrado desse lado, é x ao quadrado menos 1, né? Passando um para lá e o y para cá. Ah, então, na verdade, essa curva, ela pertence aos pontos que fazem parte da hipérbole, né? Tá? Mas como é que é? O que está acontecendo? Módulo de t é maior ou igual que 1. Então, a partir do momento que o módulo de t é maior ou igual que 1, ou t está indo para mais infinito, ou t está indo para menos infinito. Não é verdade? Então, ok. Então, a primeira coisa que a gente vai esboçar é a curva hipérbole. Então, a curva hipérbole, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1, né? Nós temos essa curva aqui. Mas a gente vai examinar algumas coisas aqui importantes, né? Quando y igual a 0, x está nesse ponto, né? E ou nesse ponto aqui. Vamos lá. Bom, quando t for 1, nós vamos estar no ponto 1, 0. Né? Quando t for 1, nós vamos estar no ponto 1, 0. Quando t tende a mais infinito, ó, quando t tende a mais infinito, o que acontece? O x vai para mais infinito e o y vai para mais infinito. Então, quando t tende a mais infinito, a gente está percorrendo esse ramo da hipérbole aqui, tá? Quando t é igual a menos 1, né? Então, menos 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. Ah, quando t é igual a menos 1, eu estou no ponto P de coordenadas menos 1, 0. Então, estou nesse ponto aqui, né? A sutileza. Eu estou nesse ponto aqui, tá? E quando o meu t tende a menos infinito, né? Aqui o x vai para mais infinito, não, o x vai para menos e o y vai para mais. Tá, queridos? Então, na verdade, a sutileza é que nesse exercício, aquela curva ali definida nesse subconjunto dos reais em que o módulo de t é maior ou igual que 1, que é a união desses intervalos aqui, né? São os t's maiores ou iguais que 1, união com os t's menores ou iguais que 1, menos 1, que tem módulo maior ou igual que 1. A imagem, na verdade, essa curva aqui, tá? São os ramos superiores, né? A parte superior da hipérbole, em que o y é maior ou igual que 0, ó. E a gente analisando aqui, né? O que a gente analisa, né? Se a gente coloca aqui o x, né? Vamos botar aqui, x igual a t e y é raiz de t ao quadrado menos 1, tal que módulo de t é maior ou igual que 1, né? Então, a gente temos aqui, ó, o 0, o 1 e o menos 1. Então, é aquela coisa, né? T igual a 1, eu estou no ponto 1, 0. Quando t vai para mais infinito, o x vai para mais infinito e o y vai para mais, então está percorrendo essa parte da hipérbole, né? Agora, se t for igual a menos 1, eu estou no ponto menos 1, 0. E quando t vai para menos, o x vai para menos e o y vai para mais, tá? Então, a sutileza desses exercícios está realmente onde está definida a curva, tá certo? Então, na verdade, essa curva está sobre a hipérbole e ela é a união, a curva é a união desses dois pedaços da hipérbole em que o y é maior ou igual que 0, ok? Vamos lá.
vamos a isso daqui, ó. Secante de t, tangente de t, o t entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, vamos lá. Secante de t. O x é secante de t. O y é tangente de t. O t está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, tentar achar uma relação entre as variáveis x e y. Então, o x é 1 sobre cosseno de t, né? E o y é seno t, cosseno t, certo? Gente, se eu pegar o meu x e elevá-lo ao quadrado, eu vou ter que x ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado de t, né? E elevando o meu y ao quadrado, eu vou ter que isso é seno ao quadrado de t por cosseno ao quadrado de t. Será que eu posso relacionar o quadrado de x com o quadrado de y para tentar verificar em que curva ele está? Sim, se eu pego o meu x ao quadrado menos o meu y ao quadrado, eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t sobre cosseno ao quadrado de t. Pela identidade trigonométrica, 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado de t. Sobre cosseno ao quadrado de t é 1. Ah, então é a mesma coisa, gente. Essa curva aí, né, na verdade, também está sobre a hipérbole. Só que a gente vai ter que analisar qual é a parte da hipérbole que está abrangendo os pontos representados por essa curva, tá? Então, o que a gente vai botar? Primeiro, vamos analisar aqui, né? Vamos botar aqui a hipérbole, tá? O t está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E vamos botar o nosso x e o nosso y. O que a gente vai observar? Gente, é muito bom a gente estudar o círculo trigonométrico, ó. Se o t se aproxima de menos π sobre 2, vamos pegar o nosso circulinho trigonométrico aqui. Menos π sobre 2 é eu andar no círculo trigonométrico no sentido horário. E aí, se meu t está se aproximando de menos π sobre 2, o meu cosseno de t é a minha projeção, né, desse segmento aqui no círculo. Interessante que meu cosseno de t, ele vai para zero pela direita, né? Então, se t tende a menos π sobre 2, meu cosseno de t se aproxima de zero pela direita, o que nos dá que 1 sobre cosseno de t vai explodir, né? Ah, se t tende a menos π sobre 2, o meu x vai tender a mais infinito. Se t tende a menos π sobre 2, o seno de menos π sobre 2 é menos 1. O cosseno de t embaixo vai para zero pela direita, e isso daqui irá para menos infinito. Então, quando eu me aproximo de menos π sobre 2, o meu x vai para mais e o meu y vai para menos infinito. Então, eu estou percorrendo esse ramo da hipérbole, né? Nesse sentido aqui. Quando t for zero, eu estou no ponto 1, 0. Aí, se eu percorro o t de 0 até π sobre 2, o que vai acontecer? Quando eu me aproximo de π sobre 2, eu já estou no sentido anti-horário. O meu cosseno de t, né, se t está indo para π sobre 2 pela esquerda, meu cosseno de t está se aproximando de zero, mas está se aproximando de zero pela direita, né? E aí, o que nós temos? Isso irá para mais infinito.
E aí o meu seno de t, gente, quando eu aproximo de π sobre 2, vai para 1, e aqui vai para mais infinito, aqui vai para mais. Então, olha que legal. A conclusão é o seguinte. Conclusão é o seguinte. Tira isso daqui. A conclusão é o seguinte. Os pontos que estão nessa curva estão sobre esse ramo da hipérbole, tá? X ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Quando eu vou de menos... Quando o t está aumentando de menos π sobre 2 a π sobre 2, na verdade eu estou percorrendo o ramo da hipérbole nesse sentido, de baixo para cima, ok? Então, a imagem, ou seja, essa curva aqui, ela só aborda esse primeiro ramo da hipérbole aí, ok? Deixa eu ver aqui. Então, os outros, gente, é necessariamente você escolher, né? Tentar achar uma relação entre uma constante e a outra constante, entre uma variável e a outra variável, ok? Por exemplo, vou fazer só mais um aqui, desse daqui. Fazer só mais um desse daqui. Por exemplo, se eu pegar cosseno de 2t, seno de 2t, entre... Também vai, eu acho que vai dar isso, também vai dar hipérbole, gente. De t entre menos π sobre 2 e π. Então, vou aqui para cosseno de 2t, seno de t, não sei se é cosseno de 2t. O x, tá? É cosseno de 2t. O y, eu não sei. Não é hipérbole, não, é outra coisa. Seno de t, e o t está entre menos π e π, certo? É isso aí, deixa eu ver. Vamos manter, deixa eu ver se é isso daqui mesmo. Isso, exatamente. Tá, queridos? Exatamente. Então, vamos fazer esse daí, tá? Então, o que que nós temos aqui? A gente tem que trabalhar em cima desses dois aqui para a gente tentar achar uma relação entre as variáveis. Então, eu sei lá da fórmula do cosseno, né? Cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B, cosseno A cosseno B, menos seno A seno B. Então, cosseno de 2t é cosseno de t mais t, né? Então, vai ser, se no lugar do A botar t e B botar t, isso vai ser cosseno t menos seno t, seno t. Então, é cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t, tá? Então, peraí, se eu levar o y ao quadrado, aqui vai aparecer, né? O y ao quadrado. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso, novamente, o meu x, que é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de t, novamente usar a identidade trigonométrica. Quem é cosseno ao quadrado? É 1 menos seno ao quadrado de t, com menos seno ao quadrado de t. Então, isso vai ser 1 menos 2 seno ao quadrado de t. Mas se y é seno de t, o quadrado de y é seno ao quadrado. Então, isso vai ser 1 menos 2y ao quadrado. Então, eu consegui achar uma relação entre as variáveis. Então, se t está entre menos π sobre 2 e as primeiras coordenadas dos pontos têm essas funções aqui no R2, é porque os pontos estão sobre essa parábola, né? Então, a curva está
está sobre a parábola. Mas é toda a parábola? Aí a gente vai ver agora. X igual a 1 menos 2y ao quadrado, tá? Calma, aí o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui? Gente, eu vou fazer 3 vídeos. Vou fazer um vídeo, vou parar e vou fazer outro vídeo e vou publicar pra vocês, tá bom? Se vai ficar muito grande um vídeo, aí vou separar. O y é 1 menos 2, o x é 1 menos 2y ao quadrado. Então, na verdade, x, 1 menos 2y ao quadrado, né? Na verdade, essa parábola aqui, tá, gente? Quando o y for 0, x é 1. Então, estou nesse ponto aqui, tá? Quando x for 0, tá? O y, se o x for 0, então 1/2 é igual a y ao quadrado. Então, y é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2. Então, esse daqui é o ponto P de coordenadas 0, raiz de 2 sobre 2. E esse daqui, 0 menos raiz de 2 sobre 2, tá? Só que o meu T está entre menos π e π. Então, vamos analisar aqui. Ó, então, a gente tem que analisar direitinho. Vamos botar aqui, ó, o x é cosseno de 2t e o y é seno de 2t. Aí eu tô aqui, ó. Quando o t está entre menos π e π. Quando o t for igual a menos π, só para saber o intervalinho, né? For igual a menos π, eu vou ter que cosseno menos, o x é cosseno de menos 2π, que é 1, tá? E seno de menos π é 0, então eu tô nesse ponto aqui. Aí, à medida que eu vou aumentando, porque eu tô aqui com menos π, aí menor que menos π sobre 2, né? Se eu vou do menos π para menos π sobre 2, o x é cosseno, quando eu coloco aqui menos π sobre 2, vai ser cosseno de menos π. Aí o x é menos 1, e meu y, se for é menos 1, então na verdade eu saio daqui e vou para esse ponto aqui, ó. Tá? Quando eu voltar pro t igual a 0, eu vou para um ponto, aí eu volto para um ponto 0, então eu faço isso, aí volto para um ponto 0, tá? Quando eu for pro π sobre 2, né? Quando eu for pro π sobre 2, quando eu colocar aqui cosseno de π sobre 2, dá cosseno de π. O x é menos 1 e o seno de t é 1. Aí eu vou para esse ponto aqui, menos 1, 1. E quando eu tendo a π, quando eu me aproximo de π, aí cosseno de 2π é 1, seno de π é 0. Então eu vou para cá, tá? Então, eu faço assim. Então, na verdade, vamos botar assim menor ou igual, né? Então, na verdade, eu faço assim, depois volto pra cá e depois termino no ponto 0, né? À medida que eu vou percorrendo esse intervalo de menos π a π. Então, na verdade, todos esses pontos dessa curva aqui não corresponde a toda a parábola, é uma parte da parábola, né? Então, na verdade, se eu pedir um exercício desse na prova, eu quero que vocês identifiquem qual é a parte da parábola representada por esses pontos onde t está
ocorrer nesse intervalo. Então, uma forma de você escrever é botar aqui os pontos da curva estão sobre x igual 1 menos 2y ao quadrado, tal que, olha onde está variando o x. O x está entre menos 1 e 0, né? Beleza? Ok? Aqui, gente, deixa eu fazer aqui. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Eu acredito que esse seno, 2 senos de t mais 3 cosseno é hipérbole, tá certo? Esse 4 aqui x é o seno de t, o y é cossecante, na verdade o y é 1 sobre x, né? Isso daí também é interessante, que no caso é o y, é uma parte da função y1 sobre x, então vocês vejam aí direitinho, estudem o intervalo e vocês vão fazer os outros. Qualquer coisa vocês me falam amanhã, tá? Deixa eu ver aqui. Sobre isso daqui. Questão 3. Para cada uma das curvas, onde y pode ser expresso em função de x, determine a derivada de y em função de x, a derivada de y em função de x em função de t, sem saber equação cartesiana, né? Os pontos onde as retas tangentes são horizontais, verticais, e os intervalos onde a concavidade é voltada para baixo e para cima, tá ok? Então, vamos pegar a primeira aí, por exemplo, se eu pego x é 4t ao quadrado e y é t3 menos 12t. T pertence aos reais. Então, tá? Então, vamos ver aqui. X é 4t ao quadrado, o y é t3 menos 12t, tal que t pertence aos reais. Gente, eu quero saber, na verdade essa curva, ela pode estar no gráfico, a imagem de uma curva nem sempre é o gráfico de uma função. Mas na imagem da curva a gente pode identificar se existirem pontos em que as retas tangentes estão na horizontal, né? E também podemos identificar na imagem da curva pontos em que as retas tangentes estão na vertical. E também podemos identificar, se nós tivermos uma curva assim, intervalos tá? Em que a concavidade é voltada para baixo e para cima, tá? Então, existem intervalos que a concavidade voltada para baixo e intervalos que a concavidade voltada para cima. Só que lá em cálculo 1, a gente teria que achar o y como função de x e estudar a derivada de y em função de x para saber o ponto em que a reta tangente está na horizontal, o ponto em que a reta tangente está na vertical, né? Isso, então, o que a gente vai fazer aí? O que eu dei para vocês? Eu dei para vocês aquela mágica, né? Não é uma mágica. É a gente saber o comportamento das retas tangentes sem necessariamente saber a equação cartesiana da curva, né? Eu falei isso com vocês. Então, se o y é um f de x e o f é uma função diferenciável, né? E vamos dizer que os pontos de uma curva satisfazem essa equação aqui. Então, yt é um f de xt. Se o f, né, que está fazendo a relação entre os parâmetros x e y é diferenciável para todo t e a curva, né, na verdade, essas funções aqui, x, t, y, t também são deriváveis,
para todo t, a gente pode derivar. E aí, se x' de t for diferente de zero, é que existe o coeficiente angular da reta tangente, e aí o f' dx de t é y' de t por x' de t, tá? Né? Na verdade, o y aqui é o y em função de x, né? Ou seja, dy dx, que o y é meu f de x, é dy dt sobre dx dt, tá certo? Aí, a derivada segunda é o quê? A derivada segunda, aí dy dx é a derivada primeira, né? A derivada segunda é o quê? É a derivada sobre a derivada primeira, né? É dy' dx, né? A derivada sobre, em relação a x, dy'. Se eu substituo aqui y por y', dy' dx é dy' dt sobre dx dt. Então, essas são as duas formas da derivada segunda e da derivada primeira, tá certo? Então, através da derivada segunda e primeira, a gente vai saber os intervalos em que a concavidade é voltada para baixo e para cima e os pontos em que as retas tangentes estão na horizontal e na vertical, tá? Nesse caso aí, gente, só explicando rapidamente, né? Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Ai, gente, deixa eu... Vou botar pra cá, peraí. Nesse caso aqui... O que eu vou fazer? Dy dx vai ser a derivada de y em relação a t. 3t ao quadrado menos 12 sobre dx dt, que é 8t, tá? Então, quais são os pontos em que as retas tangentes à curva estão na horizontal? É que a derivada é igual a zero. Isso vai ser igual a zero. 3t ao quadrado menos 2 é igual a zero, né? Então, nós temos que 3t ao quadrado menos 2 é igual a zero. Se somente ct ao quadrado é igual a 4, implica dizer que t é mais ou menos 2. E justamente nesses pontos, esses pontos não estão anulando aqui, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho que nessa curva... os pontos em que a reta tangente está na horizontal são os pontos em que t é igual a mais ou menos 2, e aí, se t for igual a mais ou menos 2, aí o meu x é 4t ao quadrado, se t for igual a 2, 2 vezes 2, 4, 16. Então, os pontos em que a reta está na horizontal são os pontos em que x é 16 e o y t3 menos 12t, que vai ser, para t igual a 2, vai ser 8 menos 12 vezes 2, que vai ser 8 menos 24, né? Então, vai ser menos 16. 16 mais 8 é 24. E para t igual a menos 2, o y vai ser menos 8 com mais menos 2, mais 24, que vai ser 16. Então, os pontos em que a reta está, os pontos da curva, né?
em que tem reta tangente são os pontos em que x é 16. Primeiro ponto em que x é 16, y vai ser menos 16. E o outro ponto, né? Vamos dizer que seja aqui, né? E o outro ponto é 16, 16, né? 16, 16. E o outro ponto, 16 menos 16, né? Assim. Tá? Vamos lá. O ponto em que existe a reta, em que a reta tangente está na vertical. São os pontos que anulam a derivada de x em relação a t. Então, se 8t for zero, tá? É se somente t é igual a zero. Então, na curva, os pontos em que existe a reta vertical são os pontos, né? Deixa eu botar aqui. São os pontos onde, vou botar aqui, t igual a zero. No t igual a zero aqui, se for zero, 0, 0, né? Quando t for igual a 0, 0, 0. Então, no ponto 0, 0. No ponto 0, 0. Beleza? Pontos onde a concavidade é voltada para baixo e para cima. Eu vou olhar isso daqui, gente, ó. A concavidade é dada através dessa forma aqui, ó. dy' dt sobre dx dt. O que eu vou fazer? Vou olhar para cá. O intervalo, né, onde a concavidade é voltada para baixo e para cima, ó. O y' dt é 3t ao quadrado menos 12. Então, e 8t. Então, eu vou ter aqui, ó, y duas linhas. Eu tenho y', dy dt, vou botar assim, dy dt é 3t ao quadrado menos 12. E dx dt é igual a 8t, né? 8t. 8t. Então, o que é dy' dt? Eu pegar meu y' e derivar novamente. Então, vai ser 6t. E dy dt, dx dt vai continuar 8t. Então, se eu divido isso por isso... Ah, então olha só que interessante. Então, a derivada segunda de y em relação a x, né, vai ser dada como positiva, 6/8. Isso significa dizer, para todos os pontos da curva, a concavidade ela é voltada para cima, tá certo? Então, os pontos da curva têm concavidade, a imagem da curva tem concavidade, a imagem da curva. A imagem da curva possui concavidade voltada para cima para todo t pertencente aos reais. Tá bom? E aí, se eu pegar um outro exemplo aqui, vamos lá, vamos pegar esse 2, né? Se eu pegar esse 2 aí, 3t ao quadrado menos 6t e raiz de t. 3t ao quadrado menos 6t. Peraí.
gente? Eu, hein? Deixa eu ver aqui, vai. Não tem mais PowerPoint? Deixa eu botar aqui PowerPoint. Vamos, gente. Não tem problema não, gente. Tá no vídeo, nada está perdido, hein? Ele abriu, fechou, abriu, fechou. Vou botar aqui. Então vai ser esse daqui, deixa eu ler de novo. 3t ao quadrado menos 6t raiz de t. 3t ao quadrado menos 6t. X. 3t ao quadrado menos 6t. O meu y é raiz de t, tal que o t é maior que zero, ok? Então, os pontos, né, nessa curva em que exista, né, se existir, né, alguma reta tangente horizontal, vertical e o intervalo onde a concavidade é voltada para cima e para baixo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso y, que é t elevado a meio. Vamos derivá-lo. Meio t, meio menos 1 menos meio, tá? Então, vai ser meio raiz de t, tá? E a derivada do nosso x é 6t menos 6. Então, eu vou dividir y' de x vai ser 1 meio raiz de t dividido por 6t menos 6, tá? Gente, não tem nenhum t que anule isso aqui. Para anular isso aqui em cima teria que ser zero, então não tem. Então, nessa curva não existe nenhum ponto em que existe reta horizontal. Retas na vertical existe sim. Agora, na vertical, ocorre... Quando ocorre na vertical? Quando zera o meu denominador. Ocorre quando 6t menos 6 é igual a zero, o que equivale a dizer que t é igual a 1, tá? T é igual a 1, tá certo? Então, existe reta na vertical no ponto t igual a 1. Então, no ponto t igual a 1 aqui, vai ser 3 menos 6, o ponto t igual a... Isso significa que é o ponto, isso significa que é o ponto t igual a 1, vai ser o ponto menos 3, 1, né? Que vai ter uma reta na vertical. Concavidade voltada para cima e para baixo. Vou derivar novamente. Então, como é que é a derivada? Eu vou pegar o meu y, derivo de novo em relação a t. Então, y duas linhas de t. Ó, pego aqui o meu y, derivo de novo. Dá menos 1/4 t. Aí, menos 1 meio, menos 1... né, vai ser menos 3 meios, né? Então, a derivada segunda é dada por essa fórmula aqui, ó. Menos 1/4 raiz de quadrada de t3 sobre a derivada em relação a x é 6t menos 6. Gente, olha só. Se o t for positivo, aqui em cima, tá? Vai ser negativo, porque se o t é positivo aqui é positivo, com negativo é negativo. Aí a gente vai ter que, aí aqui pode ser que seja positivo ou negativo. Então, se t for maior que 0 e menor que 1, o que eu vou ter aqui embaixo? Né? 6t é menor que 6, isso implica dizer que 6t menos 6, que é x' de t, é negativo. Como o meu y é negativo, então y, duas linhas de x,
Negativo com negativo igual a positivo. Concavidade para cima, tá? Agora, se t for maior que 1, em cima é negativo, embaixo é positivo. Então vai ser negativo, né? Se t for maior que 1, y2' de x vai ser positivo, negativo, positivo vai ser negativo com cavidade para baixo. Tá, querido? Então, nessa curva aqui, tá? Existe uma reta vertical em t igual a 1, que é no ponto menos 3, 1. Uma reta vertical, não existe reta horizontal. E a concavidade é voltada para cima no intervalo 0, 1 e para baixo assim para todo t maior que 1, tá certo? Então é como se a curva fizesse assim e depois fizesse assim, né? Entendeu? Então, beleza. Aí vocês podem fazer os outros que são parecidos, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Gente, essa 2 aqui é só vocês estudarem a diferença. Na verdade, o que acontece? Todas essas curvas aqui, essas 4 curvas aqui, estão sobre a mesma equação cartesiana, mas elas têm diferenças sutis, tá? Por exemplo, nessa daqui, o x é y ao quadrado, né? Vamos dar a diferença aqui. Vamos dizer aqui, por exemplo, deixa eu botar aqui. A primeira, qual é a diferença? X é t ao quadrado yt. Vamos dar um exemplo aqui para isso. Ó, qual é a diferença? A diferença. Questão 3. X é t ao quadrado e y é igual a t. Então, o que a gente... Vamos dizer que, né, o t está pertencendo aos reais. Então, na verdade, queridos, o x, o y da t é y ao quadrado. Então, isso daqui, x é igual a y ao quadrado, né? O y, tanto faz ser positivo quanto negativo, x é maior ou igual a zero, é essa parábola aqui. Mas se você muda o parâmetro, pode ser que ela esteja na mesma parábola, mas num subconjunto, não envolvendo toda a parábola. Por exemplo, se eu coloco isso daqui, né? Qual é a sutileza disso? A sutileza disso é que o x é t ao quadrado. Mas quem é t ao quadrado é y, então x é y ao quadrado. O x ainda continua sendo y ao quadrado. Só que a diferença dessa curva para essa, que a imagem dessa curva vai ser um subconjunto estritamente contido na parábola. Como o y é t ao quadrado, isso nos dá que o nosso y é maior ou igual que zero. Então, na verdade, essa curva são os pontos da parábola x igual a y ao quadrado, mas é só quando y é maior ou igual que zero, não pega a parte negativa, entendeu? E é assim que vocês vão analisar em cada caso, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, também você tem que o x também é y ao quadrado, só que o seno de t está entre menos 1 e 1, então você já tem a parte da parábola, o y entre menos 1 e 1, entendeu? Aqui, né? Se eu pego o meu y e elevo ao quadrado, eu vou ter que o x é y ao quadrado, só que o y é negativo, então a parte de baixo. É assim que vocês têm que analisar em cada um dos casos, tá bom? Essa parte de campo vetorial não é tão assim. Agora vamos aqui, gente. Derivada parcial em R2, tá?
Então, vamos ver aqui, derivada parcial em R2. Ó, temos esse campo aí. A única coisa que... Só vou dar um exemplo e vocês vão fazer... A única coisa que vocês vão precisar... x3y mais... Não. x3y mais 3xy. Eu quero f de 3, 4,001, né? Então... Então, queridos, olha só. Vamos supor que eu tenho isso daqui, ó. Eu quero que vocês usem as derivadas parciais para calcular quem é o campo. Aproximadamente, você tem esse campo aqui, ó. Que leva xy, x3y mais 3xy. Quem é o f calculado no ponto 3, 4,001? Usando derivada parcial. Gente, é usando derivada parcial. Não é aproximadamente. Não é pegar esse cara e botar aqui não, hein? Gente, olha só. Repare que nesse caso aqui, a gente teve uma variação do ponto 3, 4 até o ponto 3,4001. Então, na verdade, a gente fixou a primeira coordenada e variamos a segunda de 1 milésimo. Então, a gente vai usar a derivada em relação a y. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. F de x, y mais h menos f de x, y é aproximadamente igual à derivada do campo em relação a y de x, y multiplicado por h, só isso. Então, o campo calculado no ponto x, y mais h é aproximadamente igual ao meu campo calculado em x, y mais a derivada do meu campo calculado de relação a y, calculado no ponto de x, y vezes h. Gente, é só isso. Tá? Não precisa fazer muito, não. Então, na verdade, quem é f de 3, 4,001? É aproximadamente o campo calculado em 3, 4, mais a derivada parcial do campo calculado em 3, 4, vezes o h, que é 0,001, tá? Então, olha só, gente. Se eu tenho, primeiro, quero que vocês entendam o seguinte. Se eu tenho o campo aí, o vetor do campo, a derivada parcial em relação a y, é você derivar cada uma das coordenadas. Derivando em relação a y, eu tenho x3 aqui, e aqui vai ser x, né? Então, a derivada calculada em 3, 4, vai ser 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, 3, 4, 27, 3, tá? E é só você substituir aqui, gente. Então, o campo calculado isso é aproximadamente igual a 27,3 mais a derivada parcial. Não. O f de 27,3. Não, o f de 3, 4 aqui, desculpa. Vai ser 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 4 mais 3, por 3 vezes 4, 12, tá? Vocês façam o cálculo aí. Desculpa, aqui na ensinar. Não é isso. Tá? Vai ser aquilo ali. Então, vai ser o f de 3, 4. Mais f dx de 3, 4, 27, 3. Vezes 0,001. Gente,
levando em consideração que quando você multiplica o cara por 001, você está multiplicando esse vetor por 001, você está multiplicando cada coordenada, tá? Quando você multiplica por 0, tem que andar 3 casas, né? Ah, vai. 1, 2, 3, então vai ser assim. 1, 2, 3. E 3. 1, 2, 3. Não é isso? Tá? Então, na verdade, o que está acontecendo? Quando você saiu do ponto 3, 4 e foi para o ponto 3, 4,001 é 00000. Deixa eu ver aqui. Deixa eu verificar. Espera. Ah, é 01. É 0. Não, é 01. 00, né? Então, peraí. Fofuras da mamãe. Peraí. Não vou atrapalhar. Peraí, gente. Vamos pagar aqui. Ó, já não pode fazer, né? Então, aqui é 0001. 001. Então, aqui não é 00. Não, é 1, 2, 3. Não, tá certo. Tem que andar 3 mesmo. 1, 2, tem que andar isso mesmo. 1, 2, 3, é isso mesmo. 1, 2, 3. Não, tá certo isso mesmo, tá certinho. E aqui também, né? 1, 2, 3. Tem que andar mesmo. Então, na verdade, gente, quando eu saio do ponto 3,4 e vou para o ponto 3,4001, é como se eu tivesse pegar... Qual é a variação que eu tenho no campo calculado nesse ponto? O campo calculado nesse ponto é aproximadamente você pegar o campo calculado em 3, 4 e somar a 0,027, 0,003. Significa dizer o seguinte, que se você faz essa variação em relação à segunda coordenada, de um milésimo, né? 1, 2, 3. Na verdade, você vai fazer uma variação do campo calculado em 3, 4, fazendo uma variação em relação à primeira coordenada de 27 milésimos e a segunda de 3 milésimos, tá? E assim você vai fazer para todos os outros, ok? Outra coisa aqui. Ah, gente, quando tem a variação em relação às duas, né? Isso tem lá no caderno. Eu falei com vocês. A gente vai usar a derivada, né? Então, se eu tenho assim, f, faço uma variação em relação a x e variação em relação a y. Isso daqui, menos f de x, y, é aproximadamente igual a matriz derivada de f calculada em x, y, matriz derivada de f calculada em x, y, vezes o vetor h, h1, tá? Mais uma função que depende de zero, né? Mais um r, h, h1, tá? Então, na verdade, o f de x mais h, y mais h1 pode ser calculado como uma aproximação da derivada da função f calculada em x, y, vezes h, h1, mais o meu f calculado em x, y, tá? Então, vamos lá. Quem é a derivada? Aí vamos prestar atenção aqui. Quem vai ser a derivada? Aí a gente vai pegar aqui.
é o mesmo campo, né? A derivada do campo é 3, 4, né? Deixa eu botar aqui. 3,003 e 4,012, né? É o mesmo campo. É o mesmo campo. X3y mais 3xy. X3y tá? Quem é a derivada? A matriz derivada, né? É uma matriz 2 por 2. É a matriz cuja primeira coluna é o meu vetor derivado em relação a x. E a segunda coluna é o vetor derivado em relação a y. Só isso, tá, gente? Então, como é que você monta a matriz? Deriva isso daqui em relação a x. 3x ao quadrado y. Olha, ó, não finaliza não, garoto. Peraí. Ai, brincadeira. Cadê? Então vamos aqui, ó. X3y mais 3. X3y mais 3xy. Então vai ser a matriz deriva esse elemento em relação a x, vai ser 3x2y, e deriva isso em relação a x, vai ser y, depois deriva em relação a y. Quando você deriva em relação a y, tudo que é x é constante, então é x3, e derivando em relação a y é x, é isso aqui. Aí vocês têm que calcular no ponto 3, 4, né? Tem que calcular no ponto 3, 4. Então, vai ser 3 aqui e 4 aqui. 3 ao quadrado dá 9 vezes 3, 27. Vamos fazer aqui devagarinho. 27. 7 vezes 4, 28 vai dar 2. 2 vezes 4, 8, 9, 10. 108. 4. X elevado a 3 vezes 9 vezes 3, 27. E 3. Essa que é a derivada calculada no ponto, tá? Então, na verdade, o F calculado no ponto 3,003, 4,012 é aproximadamente igual. O meu campo calculado em 3, 4, mais a minha matriz, que é essa matriz aqui, ó, que a gente achou, vezes o vetor H1, H2. Quem é H1? É 0,003. Quem é H2? 0,012, tá? Por quê? Porque eu estou saindo do ponto 3, 4, estou indo para o ponto 3,003, 4,012. Eu estou andando 3 milésimos em relação à primeira, tá? E 12 em relação à segunda. Então, H1 é 3 milésimos e H2 é 12 milésimos, tá? Então, é só fazer as continhas aí e somar F de 3, 4, que nós temos o F calculado em 3,003 e 4,012, tá bom, gente? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse vídeo, colocar no YouTube, e depois eu vou gravar um segundo vídeo sobre os outros exercícios, tá bom?